E aí pessoal, tudo bem? Em outros dois vídeos eu contei a árvore genealógica da Bíblia e da mitologia grega. E por isso eu fiquei ansioso para contar a dos egípcios, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou contar tendo como personagem central apenas um faraó. Não é Akhenaton, Tutankhamon, Ramsés ou Cleópatra. Eu tô falando de Sisak ou Sheshonq. Ele foi um grande conquistador de regiões próximas do Egito, é citado na Bíblia e foi o responsável pela criação dos cultos aos deuses no mundo inteiro. Você sabia disso? Não? Eu sou André Lima e lhe convido para conhecer a cronologia da história contada por Sir Isaac Newton. Sempre que falamos de história, Heródoto é mencionado por ser considerado o pai da história. Mas parece que ele não contou de maneira fidedigna. Isaac Newton foi mais preciso. Ele escreveu um livro que não deu tempo de acabar. Após falecer, foi encontrado dentre os seus documentos um livro inacabado com o título A Cronologia dos Reinos Antigos Alterada. Foi escrito pelo autor há muitos anos e publicado em 1728. No entanto, ele ainda estava revisando e preparando-o para a imprensa no momento de sua morte. Encontrei na internet, vou deixar o link aqui para vocês, só que ele está em inglês, tá? Ele foi audacioso, criando uma linha do tempo, apontando erros nas datas de fatos muito conhecidos por nós. Mas por que ele afirma isso? Segundo Isaac Newton, tem três fatores importantes. Primeiro, as antiguidades gregas são cheias de ficções poéticas porque os gregos não escreveram nada em prosa antes da conquista da Ásia por Ciro, o rei da Pérsia, por volta de 530 a.C. Um pouco depois da morte de Alexandre o Grande, historiadores começaram a estabelecer as gerações, os reinos e as sucessões em vários anos e por meio desse método acabaram tornando as antiguidades da Grécia 300 ou 400 anos mais antigas do que a verdade. E para reconciliar essas inconsistências, às vezes personagens foram duplicados. Eratóstenes e Apolodoro calcularam os tempos pelos reinos dos reis de Esparta e disseram que, entre o retorno dos descendentes de Hércules ao Peloponeso e a Batalha de Termópilas, se passou 622 anos. Isaac Newton disse que foi 340. Segundo, quanto à cronologia dos latinos, Plutarco apresenta grandes incertezas nos originais de Roma. Ele diz o seguinte: os registros antigos dos latinos foram queimados pelos gauleses 64 anos antes da morte de Alexandre. E terceiro, com relação ao Egito, os sacerdotes ampliaram suas antiguidades antes dos dias de Heródoto e Diodoro Sículo, elevando as datas e inventando reis que não fizeram nada. O que eu quero dizer é o seguinte: tirando o relato bíblico do Gênesis, onde encontramos personagens com mais de 900 anos de idade, de modo geral, na antiguidade, uma pessoa com 50 anos já era considerado no fim de sua vida. E sabendo da enorme quantidade de conflitos territoriais, os reinados eram relativamente curtos. E por esse motivo, considerando que as gerações se renovam a cada 18 ou 20 anos, Isaac Newton desenhou uma tabela cronológica não pretendendo ser exato. Pode haver alguns erros entre 5, 10 até 20 anos, mas não mais do que isso. Nossa história começa às margens do Rio Jordão. Os cananeus que fugiram de Josué se retiraram em grande número para o Egito e conquistaram o Baixo Egito até os dias de Eli e Samuel. Eles alimentavam-se de carne e sacrificavam homem, e eram chamados pastores pelos egípcios. E o Alto Egito estava naqueles dias sob muitos reis. No ano 1125 a.C., Mefres reinou no Alto Egito, de Ciene até Heliópolis, e seu sucessor fez uma guerra duradoura sobre os pastores logo após, e fez com que muitos deles fossem para Palestina, Edom, Síria, Líbia e Grécia. No ano de 1100, os filisteus, fortalecidos pelo acesso dos pastores, conquistaram Israel e pegaram a arca. Em 1080, nasce Deucalião. Em 1070, Amoses aboliu o costume de sacrificar homens em Heliópolis e expulsa os pastores. Em 1069, Saul é feito rei de Israel e da mão de Jonathan obtém uma grande vitória sobre os filisteus. Em 1060, Samuel morre. Em 1059, Davi é feito rei. Davi é aquele que enfrentou o gigante Golias. Em 1048, os edomitas são conquistados e dispersos por Davi. Alguns deles vão para o Egito, outros vão para o Golfo Pérsico e outros do Mar Vermelho até a costa do Mediterrâneo para fortalecer Azote contra Davi e tomar Zidom. Esses edomitas levaram a todos os lugares suas artes e ciências, entre os quais estavam a navegação, a astronomia e as letras. Os edomitas que fugiram para o Mediterrâneo
se autodenominaram fenícios, e de Fenícia todas as costas marinhas da Palestina, de Azote até Zidom. 1046, Deucalião ainda está vivo, e 1045 é a data provável que ocorreu o dilúvio na Grécia. Em 1043 nasce Heleno, filho de Deucalião e pai de Chuto, Doro e Eolo. Em 1034, Amon reina no Egito. Esse cara é famoso. Ele conquistou a Líbia e reduziu esse povo de uma vida selvagem a uma civilização, ensinando-os a colher os frutos da terra. Amon foi o primeiro a construir navios longos e altos com velas, e teve uma frota no Mar Vermelho e outra no Mar Mediterrâneo. Durante o reinado de Amon, para conseguir atravessar os mares sem ver a costa, os egípcios começaram a observar as estrelas. Até então estava em uso o calendário baseado no ano lunisolar, mas este ano era de comprimento incerto e impróprio para a astronomia. Assim, observando o nascimento e o pôr do sol heliacal das estrelas, descobriram a duração do ano solar e que ele consistia em 5 dias a mais do que os 12 meses do antigo calendário baseado no ano lunisolar. Ou seja, em 1034 descobriu que havia um erro de 5 dias entre um sistema e outro. Mas você é inteligente e um grande estudioso da história bíblica, grega, romana e egípcia, e tá percebendo que as datas não estão batendo. Pera aí, presta atenção nessa passagem. Os romanos marcavam o tempo com base na lendária origem de sua cidade. Assim, Júlio César foi assassinado no ano 710 ab urbi condita, ou seja, 710 anos da fundação de Roma. O sistema ACDC, distinguindo as eras não cristã da cristã, só foi inventado em 1277, da fundação de Roma. Portanto, dizemos que Júlio César foi assassinado em 44 a.C. e a mudança foi feita em 523 depois de Cristo. Antes disso, em 45 a.C., descobriram que o calendário lunar romano estava quase 3 meses atrás do ano solar. Daí os feriados caíam fora de estação e as estimativas de colheitas não eram mais tão confiáveis. Júlio César reuniu seus melhores astrônomos e matemáticos para resolver o problema e, abandonando o ano lunar, passaram a harmonizar o movimento solar com o tempo, inventando um sistema mais preciso do que qualquer outro. Ele inventou o calendário juliano. Mas, em 1528 d.C., o Papa Gregório XIII descobriu que no sistema criado por Júlio César havia um erro de 11 minutos. Ele corrigiu o sistema de anos bissextos, adiantando o calendário em 10 dias, e por isso que chamamos de calendário gregoriano. Mas na verdade é o calendário juliano com alguns ajustes. Já viu que as diferenças nas datas que irão surgir são plausíveis, né? Elas podem não bater exatamente, mas a ordem cronológica segue firme e forte. Continuando, em 1028 nasce Perseu. Em 1019, Salomão reina e se casa com a filha de Amon. A Bíblia fala isso. Olha na tela. Em 1015, o Templo de Salomão é fundado e no ano de 1010, Sisaque, no reinado de seu pai Amon, invade a Arábia e coloca pilares na boca do Mar Vermelho. Eu peço vossa atenção agora. Chegamos no faraó que eu comentei no começo do vídeo. Se liga como é que ele fazia para deixar a sua marca por onde passar. Em 1008, Sisaque, no reinado de seu pai Amon, invade a África e Espanha e coloca colunas em todas as suas conquistas e particularmente na foz do Mediterrâneo e volta para casa pela costa da Gália e da Itália. Em 1002, Sisaque reina no Egito e adorna Tebas, dedicando-a a seu pai Amon pelo nome de Amen-Amon ou Amonim, que é o povo ou cidade de Amon, de onde os gregos o chamaram de Dióspolis, a cidade de Júpiter. Sisaque também erigiu templos e oráculos para seu pai em Tebas, Amônia e Etiópia, e assim fez com que seu pai fosse adorado como um deus nesses países. E esse foi o original do culto de Júpiter Amon, e a primeira menção de oráculos que Isaac Newton conheceu na história profana. Seguindo de história, 994, Egeu reina na Ática. 987, uma sacerdotisa de Júpiter Amon, sendo trazida pelos comerciantes da Fenícia para a Grécia, cria o oráculo de Júpiter em Dodona. Isso dá início aos oráculos na Grécia. E por seus ditames, a adoração dos mortos é introduzida em todos os lugares. Em 979, Roboão reina. E em 974, Sisaque invade a Síria e a Pérsia, criando pilares em muitos lugares. E no mesmo ano, Jeroboão, tornando-se sujeito a Sisaque, cria a adoração dos deuses egípcios em Israel. Sabia disso? Em 971, Sisaque invade a Índia
e retorna com triunfo no ano seguinte. Ele colocou colunas em 2 montanhas na foz do rio Ganges. 968, Teseu reina tendo superado o Minotauro e logo depois une as 12 cidades da Ática sob um governo. Sisaque, tendo continuado as vitórias para o Monte Cáucaso, deixa o seu sobrinho Prometeu ali. Em 967, Sisaque, passando sobre o Hellespont, conquista a Trácia. Sisaque teve seu exército etíope comandado por Pan e mulheres líbias comandadas por Minerva. 965, Sisaque, confundido pelos gregos e citas, perde muitas das suas mulheres como a sua rainha Minerva. Volta pela Ásia e Síria para o Egito com inúmeros cativos, dentre eles Títono, filho de Laomedonte, rei de Troia. Suas mulheres cantoras foram celebradas na Trácia pelo nome das musas. E agora vem o choque. Em 964, Sisaque, usando o conselho de seu secretário Tote, distribui o Egito em nomes, e em cada lugar levantou um templo, nomeando os deuses, festivais e as religiões. Os templos eram túmulos de seus grandes homens, onde deveriam ser enterrados e adorados após a morte, cada qual com o seu templo, cerimônias e festas designadas por ele, enquanto ele e a sua rainha deveriam ser adorados em todo o Egito com os nomes de Osíris e Ísis. E esta foi a origem dos vários nomes do Egito, dos vários deuses e várias religiões. Nesse mesmo ano nasce Hércules e, em 963, Anfictião leva os 12 deuses do Egito para a Grécia. Peraí, os deuses gregos, romanos e egípcios foram criados por um faraó e ele é mencionado na Bíblia? É isso mesmo, produção? A bexiga, meu. 958, Édipo mata seu pai, Laio. Em 956, Sisaque é morto por seu irmão Jápeto. E após a morte, foi endeusado na África pelo nome de Netuno e chamado Tifon pelos egípcios. Sisaque, por tornar o rio Nilo útil, cortando canais para todas as cidades do Egito, foi chamado pelos seus nomes, Sihor ou Zíris, Nilo e Egito. Os gregos, ao ouvir a lamentação dos egípcios, o chamaram de Osíris. Os árabes, de seus grandes atos, o chamavam de Baco, o Grande. E os frígios o chamaram de Mavor, o Valente. Horus, que é filho de Sisaque, reina e rouba os líbios, que, influenciados por Jápeto e seu filho Atlas, invadiram o Egito. Até então, Judá e Israel trabalharam sob grandes vexações, mas em seguida, Asa, o rei de Judá, teve paz por 10 anos. Asa é bisneto do rei Salomão. Em 947, os etíopes invadem o Egito e afogam Horus no rio Nilo. Bubaste, a irmã de Horus, se mata caindo do topo de uma casa. E sua mãe, Ísis, fica louca. E assim termina o reinado dos deuses no Egito. Em 946, Zerá, o etíope, é derrubado por Asa. O povo do Egito inferior faz seu rei Osársifo e convoca 200 mil judeus e medos contra os etíopes. Menes, ou Amenófis, filho de Zerá, é feito rei dos etíopes. 944, os etíopes, sob o comando de Amenófis, vão para o Egito inferior e fortalecem Mênfis contra Osársifo. 938, Teseu, com 50 anos de idade, rouba Helena com apenas 7 anos. Pírito, o filho de Ixon, tentando roubar Perséfone, filha de Orcus, rei dos Molossianos, é morto pelo cão de Orcus, e seu companheiro Teseu é levado preso. Helena é libertada por seus irmãos. 936, Teseu é libertado por Hércules. Em 934, ocorreu a grande caçada ao grande javali de Cálidon, que foi morto por Melegro. 930, Amenófis, com um exército da Etiópia e tebanos, invade o Egito inferior, conquista Osársifo e expulsa os judeus e os cananeus. E esta é a segunda expulsão dos pastores. Em 927, Hércules falece e é endeusado. Em 925, Teseu é morto, sendo derrubado de uma rocha. Em 909, Amenófis, que era chamado de Menon pelos gregos, foi o primeiro rei do Egito unificado que reinou depois dos deuses Osíris, Ísis, Horus, Tote e Bubaste. Ficou confuso os nomes, né? Mas é importante deixar claro o seguinte: Menes, Amenófis e Menon são a mesma pessoa. Menes era como ele ficou conhecido no Egito. Amenófis era o nome etíope dele. E Menon era como os gregos o chamavam. Há ainda um outro nome chamado Narmer,
que dizem ser a mesma pessoa. Em 904, Troia é tomada. Em 901, Menes constrói pequenas pirâmides. E 887, Menes morre e é sucedido por seu filho Ramsés. Ufa, bastante informação, né? Última passagem, tá bom? Em 838, Kelps reina no Egito. Pretendendo ser adorado, construiu a maior pirâmide para seu sepulcro e proibiu a adoração dos antigos reis. Em 824, Kefren reina no Egito e constrói outra grande pirâmide. E em 808, Miquerinos reina e começa a terceira grande pirâmide, que foi terminada em 801 por sua irmã. E essa foi a origem da construção das 3 grandes pirâmides de Gizé. Já sei, você conhece a história e as datas não estão batendo. Vamos relembrar rapidinho, vamos lá. Amon foi quem adotou em 1034 a.C. o ano solar, mas só em 45 a.C. que Júlio César, em Roma, criou um sistema que substituiu de vez o ano lunisolar pelo ano solar. E ainda tivemos mais um ajuste em 1528 depois de Cristo. E o pior é que, se você fizer consultas pela internet, irá reconhecer diversos nomes que eu citei aqui, mas haverá uma diferença de quase 2000 anos nas datas. Pensa bem, o Egito, por suas riquezas, foi o país mais invadido e conquistado ao longo da história, por diversos impérios e nações. Imagina a quantidade de informação que se perdeu no tempo. Eu disse no começo do vídeo que o Isaac Newton afirmou que os sacerdotes egípcios ampliaram suas datas para parecerem mais antigos. Qualquer reclamação tem que falar com ele, tá? E o bacana é que as datas que existem na Bíblia não são tão diferentes das datas que eu falei aqui. Gostou do vídeo? Então, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Dá uma força pra gente. Até o próximo.